Olá pessoal, tudo bem? Mel Ferraz aqui para uma super indicação. Se você gosta muito de Drácula, de literatura vampiresca, fantasmagórica, envolvente e ainda não conhece Carmilla, escrita pelo escritor irlandês Sheridan Le Fanu, você vai gostar muito do que eu tenho para te contar hoje, que foi essa experiência maravilhosa lendo finalmente esse clássico. Pois muito que bem, sim, nós temos aqui Carmilla, publicação agora recente da editora Darkside. Nessa edição já vou comentar um pouquinho sobre ela porque ela é toda especial, com ilustrações maravilhosas, mas segura aí as pontas. Antes, quero te contar sobre essa história que foi publicada entre os anos de 1871 e 72, dessa forma seriada, e depois só é que foi compor um único volume com outras 4 histórias. Essas 5 histórias, incluindo Carmilla, tinham como algo em comum a figura de um doutor ocultista, pesquisador e entendido dos assuntos sobrenaturais, o Dr. Hacelius. Então nós temos aqui esse componente que traria a veracidade, teoricamente, para esses escritos, essas histórias, né, que trazem lendas, né, ali envolvendo seres meio misteriosos, meio por completo misteriosos e que já envolviam mesmo as populações e tudo mais. E já estavam no imaginário ali popular. Carmilla, que é a protagonista, ela é a vampira, porque sim, trata-se de uma história vampiresca que depois muito influenciou Bram Stoker a escrever Drácula. Ela, na verdade, não foi a primeira na história da literatura sobre vampiros a aparecer. Antes veio, por exemplo, O Vampiro, história de John Polidori, muito influenciado, muito, né, assim, conhecido do Lord Byron, que era o seu amigo e paciente também, e também conhecendo o Shelley e a Mary Shelley de Frankenstein. Então, é uma turma aí que muito se influenciava e que, enfim, nos trouxeram histórias incríveis, inclusive essa daqui que não é tão conhecida assim, né? Por isso que eu fico muito feliz em fazer esse conteúdo, trazer esse vídeo para vocês conhecerem, porque vocês precisam conhecer. Eu amei, fazia muito tempo que estava na minha lista para ser lida essa história, justamente por ser um clássico e que muitos, né, falarem sobre ela. Não me arrependi completamente, foi o oposto, assim, porque, meu Deus, não apenas a protagonista narradora, que é Laura, uma humana como eu, ficou encantada com Carmilla, como eu mesma fiquei encantada com essa figura tão envolvente. E ela é, desde o início, envolvente. O que acontece é que Laura estava ali, Laura, uma nobre, morando no seu castelo, estava com seu pai na porta de casa, que assim, não é uma simples casa, né? É uma mansão mesmo, é um palácio gótico, é muito apropriado à história mesmo. Quando uma carruagem passa e se acidenta, né, ela cai e a garota que estava em seu interior, mais ou menos da mesma idade de Laura, quem está narrando a história, o acontecido, sai dali, na verdade ela está quase, né, desfalecida, e a mãe que a acompanhava pediu para o pai de Laura hospedá-la enquanto essa mãe tinha que fazer ali as coisas, né, para qual ela estava de passagem. Então ela não pôde ficar, mas pediu para a filha ficar durante uns 3 meses hospedada nesse castelo, na companhia de Laura. É claro que, como eu já te entreguei, né, Carmilla sendo vampira, ela acaba mudando muito a rotina dessas duas pessoas, de Laura e seu pai, porque ela tem alguns costumes estranhos e que Laura logo no início vai nos contar. Então ela acorda tarde, ela muitas vezes acaba tendo alguns rompantes estranhos, sabem? Enfim, é uma figura estranha, mas desde o início já encantou Laura porque ela é muito bonita. Ela é linda demais. Só que Laura, ela também começa a sua narrativa nos contando de quando ela era criança e ela teve um sonho, um acontecimento ali que a perturbou pelo resto da vida, que foi ter sonhado com uma figura indo até a sua cama enquanto ela estava dormindo e perfurado seu peito quase na garganta.
ela sentiu uma pulsão muito grande, mas ela estava dormindo, então, sei lá, foi alguma coisa do sono. Entra aqui, gente, um elemento que é o onírico. Muito do que pode ter sido imaginado, pode ter sido sonhado e não de fato acontecido. Por isso que a figura do Dr. Hacelius aqui é muito importante, porque dava à história esse teor aí de algo que de fato aconteceu, né? Que, olha, né, compre a minha história, porque eu tenho aqui a assinatura, a comprovação de um estudioso. Pois muito que bem, quando essas meninas se conhecem ali depois desse acidente, no trajeto, elas se reconhecem, na verdade. Elas não se conhecem, se reconhecem, dizendo uma para outra que lembravam de, na infância, terem sonhado uma com a outra nesse episódio do pesadelo. Então, quem a Laura viu lá na sua infância, nesse seu pesadelo, em que ela foi até mesmo perfurada, né, em seu peito, foi Carmila. E olha só, né, que red flag aqui pra gente. E Carmila vai ficando, as duas vão se envolvendo cada vez mais, na verdade, digo. A Laura, ela vai se enredando cada vez mais nas histórias, na companhia até mesmo de Carmila, e ela vai sofrendo algumas mudanças aí nesse período. Até que outras figuras vão se inserir na história para ir desvendando tudo o que estava acontecendo, enquanto isso, uma espécie de doença contaminosa está fazendo com que várias jovens do povoado, né, do redor aqui, morram. Tá todo mundo muito preocupado com isso. O pai da Laura fica muito preocupado porque, além da sua filha, ele tem sob sua tutela essa moçoila, né, sobre quem ele nem sabe muita coisa, já que a mãe, quando a deixou ali, prometeu que quando ela retornasse, ela iria explicar tudo, mas até então ela não poderia dizer nem mesmo o seu nome. E é claro, né, que esse homem, o pai, ele vai ficar, sim, ele vai aceitar ficar com Carmila como sua hóspede por conta de sua beleza, ele não consegue dizer não. Afinal, né, é uma figura totalmente encantadora. Nós temos aqui elementos vampirescos que definem os vampiros e até hoje nós temos como aquilo pertencendo ao imaginário popular de o que é um vampiro aqui. Essa figura linda, que tem uma lábia tremenda, que te envolve num mistério assim irrecusável, que te perfura assim também, mas algumas outras diferençazinhas que eu achei muito interessantes de ler. Como, por exemplo, ela conseguia ficar no dia, assim, né, sob a luz do sol, apesar de sempre preferir acordar mais tarde. Há uma questão aqui que eu achei sensacional, ainda mais discutida hoje, que é a do envolvimento entre duas mulheres, porque Laura e Carmila, elas acabam se envolvendo, o que é muito descrito aqui, claro que numa narrativa bastante misteriosa, porque nem mesmo Laura entendia o que estava acontecendo naquela época, assim, mas é que vai além da amizade, de apenas a amizade. A Laura, ela percebe um teor muito passional, de muito amor mesmo. Ela descreve em alguns momentos a paixão, o amor, para além da amizade. É claro que essa é uma leitura que hoje em dia podemos fazer e que é muito interessante, muito profícua, por isso que eu trago aqui para vocês, porque foi algo que me saltou aos olhos, assim, e que eu acho que traz uma camada a mais para essa história. As histórias de vampiro, ainda mais envolvendo donzelas, geralmente elas o fazem, também nos trazem outra camada interpretativa, que é a da condição da mulher inserida em uma sociedade patriarcal, né? Porque elas estão inseguras, em risco, podendo ter o seu sangue tirado delas mesmas. E isso nos induz a alguns pensamentos a respeito, obviamente, da condição da mulher. A isso eu até vou adicionar aqui o fato de que quando o médico vai visitar Laura para saber o que está acontecendo com ela, porque ela acaba sendo modificada pela presença e proximidade de uma vampira, Carmila, ele vai conversar com o pai sobre a sua condição. Ele não vai contar para ela, ela fica o quê? Sem saber o que está lhe acontecendo. Que doença, porventura, ela teria. Laura é uma donzela, ela tem por volta de seus 20 anos. A ela não lhe é permitido saber certas coisas.
Então isso sim se destacou para mim porque é algo para pensarmos também. Agora, vocês sabem, eu amo uma narrativa e essa daqui é incrível porque trata-se de um relato. É Laura contando a um interlocutor, eu percebi um gênero feminino ali, sobre o que lhe aconteceu 10 anos atrás. Então, poxa, né, 10 anos atrás, o que terá acontecido para ela parar e sentar a sua história depois de tanto tempo? E ela até conta, né, ainda tenho dificuldade em contar sobre isso, porque muito mexe comigo. É interessante porque, por mais que não fiquemos sabendo quem que é essa interlocutora dela, quem que está recebendo seu relato, ainda assim ela usa o você aqui e ali, pouquinho, mas ainda assim. O que nos insere nessa narrativa e nos envolve mais ainda. Não apenas a figura de Carmila nos envolve, como a narrativa também. E, gente, nós temos um prólogo. Começamos o livro com apenas uma página do Dr. Hacelius, que eu já mencionei agora há pouco para vocês, falando sobre justamente ser um relato. Que junto desse relato de Laura estava essa folha do Dr. Hacelius falando sobre isso. Então, é algo muito bacana porque é uma história que ela se coloca compondo todo um contexto que insere, sei lá, a opinião de alguém experiente naquela área, de que sabe realmente do que está falando. Inclusive aqui ele diz que enquanto está escrevendo, a missivista, então, a Laura, ela já estava morta. Então, depois de algum tempo só é que ele tem contato, entra em contato com essa história, com esse relato, para compor um estudo sobre as lendas. Que será que são realmente lendas? Se ele tem esse estudo em mãos, não apenas esse, talvez? Agora, falando sobre essa edição, porque não tem como deixar de contar sobre ela para vocês. Inclusive, é um ótimo exemplo de livro que a gente poderia sair dando de presente, porque além do conteúdo ser incrível, trata-se de um clássico, né, que eu quero que todo mundo conheça, todo mundo precisa conhecer esse clássico vampiresco, ainda aqui compõe a edição um prefácio do Enéas Tavares, que é um professor de literatura muito inteirado de literatura fantástica, literatura de vampiro, enfim, ele é realmente uma sumidade na área. E também ilustrações, né, da Mazzanti, que é uma ilustradora italiana, e essa edição é linda por conta dessas ilustrações que a compõem. Então, ler essa história acompanhada dessas ilustrações, que assim, estão do começo ao fim do livro, foi, como que eu posso dizer? É maravilhoso mesmo, porque essas ilustrações, elas são envolventes, elas são misteriosas, elas têm um quê lúdico, mas ao mesmo tempo fantasmagórico e bem perturbador, porque a todo momento há estrias assim vermelhas em ilustrações que são majoritariamente em preto e branco, aqui e ali com tons de vermelho, mas nós temos essas estrias vermelhas que percorrem as figuras humanas e não apenas as humanas, mas Carmila também, meio que se referindo a, por exemplo, eu lembrei bastante ao útero. As figuras são delicadas, mas ao mesmo tempo nos dão a impressão de que são perigosas, entendem? É essa mistura que, na verdade, faz parte da construção da própria Carmila. Essa figura, Carmila, muito bonita, muito linda, que te atrai, ela é muito atrativa, gente. Né? A atração que rola aqui, o livro tá em chamas mesmo. Essas duas protagonistas, meu Deus, mas por trás da delicadeza, por trás de toda essa figura, né, linda mesmo, nós temos uma sensação de perigo, que a Laura vai descrever que sentiu desde o início, quando diante dessa nova amiga sua, quando reconheceu ela, na verdade. Ela falou, era uma figura ao mesmo tempo que me atraía, mas me repelia. Então temos isso nessas ilustrações. Eu já tenho uma ilustradora, né, na minha listinha de preferidas, porque o trabalho primoroso, eu fico muito feliz que a Darkside tenha escolhido justamente essa edição com essas ilustrações, porque eu acho que muito combinou aqui pra gente. E é isso então, pessoal, a minha indicação de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês leiam esse livro, sério, meu Deus do céu.
Eu não poderia estar mais feliz de indicar um clássico para vocês hoje aqui. Vou agradecer aos madrinhos, que são os apoiadores lá pelo Catarse, na nossa campanha de financiamento coletivo. Eles fazem história no Literatura e se apoiam a continuidade desse canal aqui, que proporciona conteúdo literário para vocês, independente. Vamos ficar por aqui hoje, então a gente vai se falando. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!